Então vamos lá. Romanos capítulo 3, versículo 9. O nome da pregação de hoje é Calados diante de Deus. Vamos ler. E então, somos superiores a eles? De modo nenhum. Pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Como está escrito? Escrito onde? No Antigo Testamento. E Paulo vai fazer aqui uma série de citações. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram. Juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Enganam com a língua. Debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não possuem nenhum temor de Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para que os que estão debaixo da lei que ela diz, para que toda a boca se cale e todo o mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. E aqui, julgamento é a condenação de Deus. Porque ninguém será justificado e assim, obviamente, salvo diante dele pelas obras da lei. Ninguém será salvo pela própria bondade, pela obediência da lei, haja visto que ninguém jamais cumpriu a lei plenamente. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem lei, atestada pela lei e pelos profetas. Já expliquei isso semana passada, lembra? Agora a justiça de Deus se manifestou sem lei. Ou seja, Deus, ele salvou o homem ao entregar o seu próprio filho no lugar do homem. Dessa maneira, Jesus cumpriu a lei. E assim, aqueles que creem em Jesus Cristo não estão mais debaixo da condenação dessa lei, mas eles são salvos pela fé em Cristo Jesus. Esse é o significado aí de sem lei. Verso 22. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Ou seja, nós recebemos a justiça pela fé. Pois não há distinção. Verso 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus, sem a glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, que vem lá do propiciatório do Antigo Testamento, lembra? Propiciatório, propiciação, que é o ato de aplacar a ira de Deus por meio da satisfação da justiça. Essa é a definição exata do que é propiciação. Aplacar a ira de Deus. Deus está irado. Por quê? Porque o homem pecou. Então Deus tem que estar irado. E como satisfazer a justiça de Deus? Como? Ora, por meio da morte, por meio do cumprimento da pena que a lei exige. Então Jesus Cristo morreu para cumprir a pena. Verso 25. A quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador. Ou seja, como que o justo juiz vai salvar um réu culpado, culpado com todas as provas possíveis de que ele é culpado. Como? Como que Deus pode salvar este réu sem que Deus, o justo juiz, seja injusto? Está vendo? É isso que ele diz. Olha, Deus, ele é justo e justifica também aquele que tem fé. Verso 23. Tudo isso, obviamente, por meio da morte de Jesus Cristo. Assim, onde há motivo para orgulho, se somos salvos pela graça, se não fomos salvos pelos nossos méritos? Foi excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Será que Deus é somente dos judeus, não é também dos gentios? É também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão, os judeus, e também por meio da fé os da incircuncisão. Por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Até aí. Se você quiser mesmo acompanhar melhor, eu recomendo que você pegue o esboço depois. Você analisa o que eu estou falando, tem o início, o meio e fim aqui, e você, olhando o esboço, você vai notar, olha, aqui o pastor está certo, aqui está errado, eu acho que ele seguiu o texto de maneira correta. Recomendo que você pegue, os líderes recebem aí sempre os esboços aí. Gente, preste atenção. O que Paulo está desenvolvendo aqui
e esse é o tema central da epístola aos Romanos, é a justificação pela fé. É que o homem, ele só pode ser salvo por meio da fé nos feitos de Jesus Cristo. Nenhum homem pode ser salvo com base nos seus feitos, haja visto que os seus feitos são imperfeitos. Esse é o centro da nossa fé. Primeiro, a justificação pela fé, nos diferencia de todas as religiões, inclusive do falso cristianismo. Em segundo, essa crença que nos dá base para tudo o que somos e fazemos. Essa doutrina da justificação pela fé, de que somos salvos pela graça, é por meio dela que nós conhecemos a Deus e descobrimos quem nós somos. Calvino resume a sabedoria assim: sabedoria é conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. Lá na entrada do templo de Delfos, dos gregos, eles também entendiam isso. Estava escrito: conhece a ti mesmo. Ora, por meio desta doutrina, nós sabemos quem Deus é e quem nós somos. E é isso que você precisa. É isso que a sua família precisa. Você não precisa de dicas rápidas e engraçadas sobre casamento. Ora, se isso bastasse, se isso fosse o suficiente, o que a sua família realmente precisa, se isso fosse o que você precisa, o índice de divórcio entre os evangélicos, entre os cristãos, não seria idêntico ao índice de divórcio das pessoas não crentes. Se é apenas entretenimento e essas pregações de autoajuda, motivacionais, que você ouve e o tempo passa, se é isso que você precisa, as crianças cristãs não seriam tão endemoniadas como são as crianças lá do mundo, provando que essas pregações são boas para entreter plateia, para fazer com que as pessoas tenham um momento ótimo de lazer espiritual. Mas o que você precisa mesmo é a mensagem do Evangelho. Você conhece o que é o Evangelho? Se o seu filho perguntar o que é o Evangelho, você conhece? Você sabe definir uma definição básica e simples, quem é Deus e quem é você? É isso que você precisa. Não de dicas rápidas de como lidar com a sua esposa. O Evangelho anuncia, a justificação pela fé anuncia que você é podre, completamente podre, corrupto, em todos os aspectos da sua existência. É isso que você precisa para ter um casamento melhor. Não são aquelas 5 regrinhas daquele guru chamado pastor moderno. Você precisa conhecer quem você é. Você precisa saber quem Deus é. Sim. O que eu tento fazer na minha casa tem tudo a ver com isso. As minhas ações têm tudo a ver com essa concepção de Deus e de mim mesmo, que eu tenho no Evangelho, que é diferente da concepção que o mundo tem sobre mim, sobre você, sobre a existência, sobre a eternidade. Essa crença também, na justificação pela fé, que somos salvos por Cristo, por meio de Cristo, que até a fé que temos, recebemos dele, que ele é o autor e consumador da nossa fé. É isso também que nos dá segurança. O Evangelho não é uma mensagem de introdução à fé cristã. O Evangelho é a mensagem da fé cristã. E é sobre isso que eu vou pregar mais uma vez. Meu primeiro princípio de hoje é: o Evangelho demonstra o pecado do homem. Paulo usa termos jurídicos aqui, nós estamos num tribunal aqui hoje. De maneira que Paulo é o promotor, ao mesmo tempo o advogado. Paulo está acusando, e quem é o réu? A humanidade inteira. A humanidade inteira. Paulo está juntando e coletando provas para mostrar que o homem é pecador. Não para Deus, porque Deus já sabe. É mostrar para o próprio réu, porque não há ninguém assistindo, porque a humanidade inteira está sentada no banco dos réus. É o que ele declara aqui no verso 9. De modo nenhum, somos superiores a alguém? De modo nenhum, pois já temos demonstrado que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Temos demonstrado. Essa é a função
do Evangelho, que começa com a pregação da lei. Expondo a lei, se expõe o pecado humano. E aí, Paulo vai concluir dizendo assim, olha, isso tudo é para que o homem se cale, todos se calem diante de Deus. A cena aqui é a seguinte, o tribunal está ali, montado, o réu é o homem, mas o homem está alegando inocência. O homem está alegando inocência e com toda a convicção do mundo. Quando ele fala, você chega até a se convencer. Que isso? Ele realmente é inocente, só pode ser inocente. Mas Paulo catalogou várias provas e concluiu que o homem é um criminoso. Ora, essa concepção de Paulo, essa concepção cristã sobre o réu, o homem, é totalmente diferente de todas as religiões, incluindo as falsas, o falso cristianismo, e todas as filosofias, que não veem o homem como essencialmente maligno. Eles acreditam que há alguma esperança de salvação no próprio homem. É o que declara, por exemplo, um filósofo renomado, Luc Ferry. Ele diz assim, a filosofia seria a salvação do homem pelo próprio homem. Ora, as religiões também, com uma ligeira diferença, que nas religiões, eles creem que o homem é pecador, mas eles não acreditam que o homem é tão pecador como nós, cristãos, protestantes, calvinistas, acreditamos. De maneira que o homem é completamente depravado. Eles acham que o homem é mau, mas eles podem dar uma força no seu processo de salvação. Que Deus, em todas as religiões, Deus joga a corda, cabendo ao homem segurá-la e percorrer o seu caminho fora da cova. A genuína fé cristã, entretanto, é única, porque ela diz o seguinte, que o homem não consegue, ele está quebrado lá embaixo, ele não precisa apenas de uma dica e de uma ajuda para sair de lá. Não, o que a fé cristã anuncia é que o homem está morto em seus delitos e pecados, incapaz de sair, ainda que receba toda a ajuda do mundo. O que a Bíblia declara é que Deus desceu à cova, ao buraco em que nós estávamos, nos pôs em seu ombro e nos tirou de lá. Isso não existe em lugar algum, nem na filosofia e nem nas religiões. Na filosofia, como Luc Ferry falou, é a salvação por si mesmo. E o pai da filosofia é Platão. A ilustração de Platão sobre a existência, sobre a realidade, é numa caverna. O homem está numa caverna e ele vê apenas sombra. Como o homem sai de lá? Como o homem da caverna sai de lá, de acordo com Platão? Ele espera um Messias vir salvá-lo? Não, ele sai por si mesmo, por meio da sua razão. Ele é a sua salvação. Ora, após várias e várias provas, o promotor chama novamente outra testemunha, a mesma testemunha que já foi ouvida várias vezes nesse julgamento, a lei. Esse é o meu segundo princípio. A lei é uma testemunha irrefutável de nossos pecados. Paulo diz, e aqui ele cita o Antigo Testamento várias vezes, não há justo, vírgula, nenhum sequer. É o Antigo Testamento. Lembra que Paulo falou? O evangelho que eu anuncio foi anunciado na lei e nos profetas. O que eu estou falando aqui eu não inventei. Está lá, está na lei. E agora ele cita mais uma vez a lei. Não há um justo sequer. E é óbvio que Paulo está falando aqui de justiça de acordo com o padrão bíblico, não com o padrão que o próprio réu quer estabelecer. O padrão que o réu estabelece não vale nada. Isso é um absurdo. O padrão é o padrão bíblico. E nesse sentido não existe um homem sequer justo, porque o cumprimento da lei, de maneira completa, é o que declara que alguém é justo. Ninguém jamais fez isso. Por isso ele diz assim, não há justo, vírgula, nenhum sequer. Nenhum sequer. Por que ele faz isso? Ora, muitas vezes você se utiliza de um recurso extremamente antigo para falar sobre a maioria das pessoas. Por exemplo, a Bíblia diz que toda a Judéia vinha se batizar com João Batista. Isso significa que todas as pessoas, cada uma das pessoas que moravam na Judéia? É óbvio que não.
A gente diz isso também hoje, todo mundo veio na minha festa, 7 bilhões de pessoas foram à sua festa? Claro que não. Então aqui, para que não haja dúvidas, Paulo fala, não há um justo, vírgula, nem um sequer. Para não achar que ele está generalizando, e generalizar significa falar de modo geral, abranger o maior número de pessoas, mas abranger o maior número de pessoas não é abranger todas as pessoas. Então Paulo diz, nem uma sequer. E sabe por que ele faz isso? Ele repete isso depois. É porque se houvesse uma pessoa sequer, não seria necessário a redenção de Jesus Cristo. Porque se houvesse só um homem capaz de se salvar, esse único homem seria a acusação em relação a toda a humanidade. Ele iria apontar para todos os outros e afirmar, por que vocês não se salvaram? Eu consegui. Sou tão homem quanto vocês. Os intelectuais, eles acreditam na bondade humana. Uma das definições mais famosas acerca da humanidade, de quem nós somos, é de Jean-Jacques Rousseau. Ele dizia que o homem nasce bom, mas o meio o corrompe. Esse filósofo que influenciou a Revolução Francesa, e essa Revolução Francesa, essa desgraça, que molda o pensamento das grandes faculdades até hoje. O homem nasce bom, mas o meio, a sociedade o corrompe. Esse argumento é tão facilmente refutado, porque, ora, se o homem nasce bom e a sociedade o corrompeu, quem corrompeu a sociedade? Quem corrompeu a sociedade? É simples. É simples. A Bíblia declara outra coisa. A Bíblia afirma que o homem nasce mal. Ele já nasce condenado, ele nasce corrupto. E a Bíblia descreve o início de todas as coisas com Adão. Num lugar perfeito, sendo Adão perfeito, e Adão num lugar perfeito, num ambiente perfeito, sendo perfeito, Adão estraga todas as coisas. E, obviamente, com base nisso, nós, a partir dali, entendemos que toda a raça humana nasce no estado de pecado, com uma natureza inclinada para o mal, escrava de si mesma, escrava de seu pecado. Assim, se essa definição está correta, tudo muda. Tudo muda. Porque se o homem é intrinsecamente bom, o que ele precisa é apenas de educação, apenas de ensino. Não é isso que você ouve o tempo inteiro? A educação vai salvar o mundo. Apenas isso. Agora, se o homem é intrinsecamente mau, escravo de si mesmo, apenas a educação, que é uma coisa espetacular, não pode resolver os problemas do homem. Ele precisa de um redentor. Ele precisa que alguém faça um milagre nele. É o que o profeta declara. Ora, alguém pode mudar de cor? É possível que isso aconteça? E ele então fala, é possível então que vocês, sendo escravos do pecado, tendo uma natureza que ama a lama, é o ar que vocês respiram, ir para a lama. É possível que vocês parem de pecar? Não é possível, ele responde. É uma questão do que vocês são. A não ser que aconteça um milagre, vocês nunca vão fazer o que é bom. Não há um justo sequer. Segundo, ele diz, não há quem entenda. Como você pode definir pecado? Pecado é burrice. É assim que a Bíblia declara. Pecado é burrice. Eu sei que você, por conta, principalmente do iluminismo da Revolução Francesa, ficou-se entendido que crer que Deus se revela é estupidez. A única maneira de obter conhecimento é por meio da razão e do método científico. Crer em Deus, crer que Deus se revela, é uma coisa da Idade Média. É uma tolice, é uma coisa absurda. Mas diz o Salmo, no Salmo 14, verso 1, diz o tolo no seu coração, não há Deus. O ateísmo é tolice. O ateísmo é estupidez. Total. Isaías 1,3 declara, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. Ele está comparando o povo de Israel com os animais, e pega o bicho mais estúpido que tem, o boi, e diz, olha, até o boi, ele sabe que ele tem um dono. Até o boi sabe disso. Vocês não sabem que vocês possuem um Criador? Vocês vieram de onde? Isso é lógica pura. Aristóteles conseguiu entender que existia Deus. Darwin, se perguntasse para Darwin, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Darwin responderia, o ovo. Aristóteles, a galinha. Todo efeito tem uma causa, diria Aristóteles.
Ora, e quem foi a causa de todas as coisas? Ele chamava de um motor primordial. Como que a não-vida gerou a vida? Como que o ovo pode gerar a galinha, gente? Primeiro tem que ter a vida para gerar outra vida. Não dá. Não dá. Isso é lógica pura. A gente veio de onde? Outro elemento fácil para notar que Deus tem que existir. Os ateus dizem, Deus não existe, logo não existe certo e errado. Isso é fato. Se não existe certo e errado, não existe Deus. O inverso também é verdadeiro. Se existe certo e errado, existe Deus. Pastor, mas como que a gente mede se existe certo e errado ou não? Você já reparou que o ateu, ele chega e diz assim para nós, como pode existir Deus se o nazismo existiu? O que ele está dizendo é o seguinte, ora, não pode existir Deus se existe o assassinato, o holocausto. Não pode. O genocídio. Não pode. Vamos fazer então a lógica fazendo a volta. Você está me dizendo o seguinte, é pecado matar? Claro que é. Entendi. Então existe certo e errado. Porque eles dizem, está vendo? Matou gente lá, não pode existir Deus. Então é errado matar. É errado matar. Primeira premissa, existe mal no mundo. Segunda, logo, existe certo e errado. E a consequência inevitável é, logo, existe Deus. É lógica pura. A negação da fé cristã, além disso, é um absurdo. Porque quando você nota a fé cristã sendo vivida de maneira fiel, o mundo muda. Nações inteiras são salvas e libertas. Nos campos de concentração não havia 10 mandamentos. O século passado matou mais gente do que todas as guerras que já existiram. O que os religiosos em nome de Deus fizeram de mal é um pingo no mar de sangue cometido por esses regimes ateus. Uma desgraça total. Até quando a fé cristã foi vivida de maneira precária, ela ainda foi melhor do que os regimes ateus. Nem os papas, em toda a sua sede de poder, fizeram tão mal quanto os ateus do século passado. É burrice total. Estupidez completa. Negar que Jesus Cristo é Deus e a verdade. Olhe ao seu redor. Nós vivemos no que é chamado de época pós-cristã. Época pós-cristã. E as pessoas estão profundamente deprimidas, profundamente angustiadas. O suicídio está nas alturas. Olhe ao seu redor. É lógica pura. Olhe. Preceitos e mais preceitos da fé cristã são deixados de lado. E olhe o resultado. Olhe o resultado. Preste atenção nisso. Se você aqui, quantos aqui que quiserem ir para Ubatuba? Tem condição, facilmente. 2 horinhas você está lá. Pense nisso, se isso fosse possível há 300 anos, 200 anos. Vai. Você olha para sua mulher aqui em Guará, fala, amor, hashtag partiu Ubatuba, bora. Põe as crianças no cavalo aí. Não dá, gente. Não tem como. Tem como não. Tem como. E olha, eu vou falar para você, o cara ficar deprimido na praia, tem que estar com muito demônio. Porque praia é um negócio, um comecinho do paraíso. Vai lá, pode ir. Não tinha isso. Não tinha nada. A expectativa de vida na Inglaterra, antes da Revolução Industrial, em alguns lugares, não passava de 40 anos. 40 anos, gente. 40 anos. Talher, ninguém tinha. Banheiro, também não. Lavar roupa, riacho, lá longe. Fazer um bife, trabalho árduo. Diante de toda essa prosperidade. Sim, eu sei que você acha que você é pobre. Se você está comparando errado, compare com o passado, você vai notar. Talvez um rei absolutista francês ia ter inveja de você. Diante de tudo isso, os homens estão profundamente deprimidos, angustiados, infelizes. É burrice total. Negar que há um Deus, que Jesus Cristo é a verdade. Basta olhar para o lado. Terceiro, ele diz, não há quem busque a Deus. Ele já disse isso.
lá em Romanos, capítulo 2, verso 22, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Como eles rejeitam a Deus, eles não buscam a Deus. Não podem buscar mesmo. Não podem. Não há quem busque a Deus, diz Paulo. Isso é verdade? Ah, mas eu conheço uma senhora ali que não é cristã e é muito boazinha e busca a Deus. Vejamos o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 12, 3. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. A não ser que aconteça um milagre. Um milagre. Ninguém vai dizer que Jesus é o Senhor. E, obviamente, aqui ele está falando de uma fé genuína. Ninguém pode ter uma fé genuína em Jesus Cristo, a não ser que o Espírito Santo capacite essa pessoa. É isso que Paulo está dizendo. Romanos 8,8, Paulo diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é estar na carne, para Paulo? Significa que essa pessoa não nasceu de novo. Ela não tem o Espírito Santo dentro dela. Se uma pessoa não confessa Jesus Cristo, não crê em Jesus Cristo, essa pessoa não é nascida de novo. Ah, mas ela é de outra religião, ela parece boazinha. Vou dizer de novo. Quem não nasceu de novo, quem não tem fé genuína em Jesus Cristo, está na carne. Quem está na carne não pode fazer o bem. João 6,44 declara: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Jesus, não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi a vós outros. Ninguém pode buscar a Deus. De novo você está dizendo: ah, mas o fulano lá, ele parece que busca sim, mesmo sem ter fé em Jesus. Ah, eu conheço uma senhora idólatra, mas ela busca Jesus sim. Gente, eu conheço gente que jejuava, que dava o dízimo, que ia para a igreja todos os dias e matou Jesus. Eu conheço gente que por fora parecia o ápice da piedade e por dentro eles eram bandidos criminosos. E a Bíblia declara que esse é o estado de todo homem sem Deus. Todo ele. Esse buscar de um homem sem Deus aí, esse buscar a Deus de um homem sem Deus, não é o buscar bíblico. Pode ser um medo do inferno, um medo de não ter proteção, alguma coisa nesse sentido. Pode ser o mesmo amor que tem aquela menininha de 20 anos que está com o tio de 70. Sabe? É o mesmo. É o mesmo. Não é amor genuíno, assim como também não é fé genuína. Um homem sem Deus não pode buscar a Deus por si mesmo, porque ele odeia a Deus, como Paulo declara em Romanos 5. O homem é inimigo de Deus. Meu terceiro e último princípio para ensinar... Ah, não, terceiro não. Nossa, tem mais dois ainda, mas é rápido. Terceiro, quarto e quinto. Paulo vai falar agora da anatomia do pecado. Ele diz, do verso 13 ao 15, ele resume assim, ó, as atitudes do homem. A fala e a ação. Note aqui, ó, verso 13. A garganta deles é sepulcro aberto. Enganam com a língua e debaixo dos seus lábios há veneno. Então, garganta, língua, lábio. Ele só está usando várias expressões diferentes para falar da mesma coisa. Uma coisa só. O que ele está falando aqui? A garganta é sepulcro aberto. Você já teve o desprazer? Já? De chegar, uma pessoa morreu e aquela coisa apodrecendo ali, os vermes, os bichos. Já chegou algum? Eu já tive. É de quase vomitar. Quer dizer, quase não. O colega do meu lado vomitou. Ele está dizendo que a boca do homem sem Deus é assim. A garganta deles exala isso aí. Esse fedor que dá vontade de vomitar. A língua deles é venenosa. A boca só tem maldição. O que Paulo está dizendo é assim, ó, olha a descrição que ele dá do ser humano. Ele é tão perigoso, é tão maligno, que é insuportável quando o homem abre a boca. É insuportável, não dá para suportar.
Segundo, Paulo vai falar da ação desse homem. Primeiro fala, depois ação. Ele usa a língua e depois os pés. Sempre é assim. O caminhar, ele vem depois do falar, do pensar. Primeiro a gente pensa errado e depois a gente age errado. Verso 15. Os seus pés se apressam para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, não conhecem o caminho da paz. O que ele está dizendo é o seguinte, lembra o que Deus disse para o povo de Deus? Onde vocês pisarem a planta do pé, vai ser de vocês. Aqui acontece algo, onde vocês pisarem a planta do pé será abençoado, eu estarei com vocês. Aqui é o contrário. O homem sem Deus, onde ele pisa, morre. É o toque de Midas do avesso. Toque de Midas, ele tocava, virava ouro. Isso aqui, o que o homem, onde ele caminha, onde ele vai, vira desgraça total. Gente, o que está acontecendo aqui é o seguinte. O promotor, o apóstolo Paulo, ele, não é que ele queira chocar, mas ele quer mostrar a realidade. Já viu algum filme de julgamento, assim, que o cara era um abusador de criança, ou o cara matou criança, e aí, de repente, o promotor, para mostrar a gravidade, ele mostra a criança toda arrebentada, ele mostra o que o cara fez, e aí o júri, todo mundo que está ali assistindo, fica horrorizado. É o que Paulo está fazendo. É o que Paulo está fazendo. Porque esse é o estado do pecado humano. Essa é a condição do ser humano. É aterradora. Aterradora. Quarto, Paulo fala sobre falta de temor. No verso 18. Não possuem temor de Deus. É como se ele resumisse tudo aqui. Sabe por que eles pecam? Porque eles não possuem temor de Deus. E a explicação para isso está lá em Romanos. Aqui em Romanos. 1:28. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Olha o que Paulo está dizendo. Eles primeiro rejeitam a Deus, e então Deus os entrega a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. É isso. A sequência aqui é óbvia. Rejeitam a Deus, se tornam estúpidos e pecam. Rejeitam a Deus, se tornam estúpidos e pecam. A falta de temor é sempre isso. As ideias mais estúpidas entram na cabeça de um homem quando ele rejeita Deus. Sempre que você abandona Deus, você coloca qualquer coisa estúpida no lugar. Sempre. Porque o homem não está livre de adorar alguma coisa. Quando ele rejeita a adoração ao Deus verdadeiro, ele pode adorar qualquer coisa. Ele pode adorar um time de futebol. Gente, eu vi uma matéria esses dias, o cara tatuou lá, Fluminense. E por Fluminense ainda, gente. Tadinho do Lucas, né? Fluminense, meu Deus do céu. Né? Poxa vida. Nossa, tem gente lá do Rio que escuta, né? Que assiste. Não fica com raiva. Que coisa. Sim, porque aquilo é a razão para ele existir. A razão para ele. Um time. Um clube. Na Índia, animais são sagrados. Pessoas idolatram as coisas mais estúpidas. Porque, ao rejeitarem o conhecimento de Deus, elas se tornam estúpidas. Assim, eu concluo. Meu quinto e último princípio é: somos salvos pela fé ou condenados pela justiça. E eu vou encerrar lendo mais uma vez o finalzinho aqui de Romanos 3. Verso 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é para que os que estão debaixo da lei que ela diz, para que toda a boca se cale. Como está o tribunal de Paulo? Paulo pergunta: quem aqui obedeceu toda a lei todos os dias? Ninguém mais fala nada. Para que toda a boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento, à condenação de Deus. Verso 20. Porque ninguém será justificado, salvo, diante dele, pela obediência da lei, pela sua própria bondade. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, a justiça de Deus se manifestou sem lei, atestada pela lei e pelos profetas. Eu não estou pregando nada novo. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé. Quando cremos em Jesus, recebemos a justiça dele. Para todos os que creem, pois não há distinção.
tanto judeus quanto gentios, que somos nós. Porque todos pecaram, tanto judeus quanto gentios, e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, pela graça. Não pagamos nada por esta salvação. Pela graça, ou seja, é favor imerecido, nós não merecíamos. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório. Como a ira de Deus foi aplacada? Por meio do sacrifício de Jesus. Ali na cruz, Jesus absorveu a ira de Deus. Por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Ele está falando aqui, fazendo uma menção, principalmente ao Antigo Testamento, em relação àquelas ofertas dos judeus. Aqueles bezerros não pagavam o pecado de ninguém. Deus tolerou aquilo ali não pagou nada. É claro que isso também tem uma aplicação na minha e na sua vida. Por que Deus não te matou antes? Você pecou a vida inteira, por que Deus não te matou? Deus foi tolerante. Verso 26. Para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Assim, onde há motivo para orgulho, foi excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Será que Deus é somente dos judeus? Não, ele é também dos brasileiros, dos japoneses, dos gentios. É também dos gentios. Visto que Deus é um só. Deus não tem dois povos. Deus só tem um povo, aquele povo que crê no Senhor. O qual justificará por meio da fé os da circuncisão e também por meio da fé os da incircuncisão. Por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Somos salvos pela fé. Estamos aqui hoje pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nos mantém. Aqui nós temos a segurança de que nós não vamos nos perder no meio do caminho, porque Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Somos salvos pela graça. Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, malignos e seus inimigos. Nós éramos depravados e éramos objetos da ira de Deus, mas Deus desceu onde nós estávamos e nos resgatou. Eu e você estávamos lá embaixo, quebrados e destruídos. Nós não precisávamos apenas de uma corda, nós não precisávamos apenas de uma mãozinha, nós precisávamos de um milagre, que Deus viesse e nos tirasse de nossa miséria, que Deus pagasse a nossa culpa, já visto que nós não tínhamos recursos para pagar a nossa culpa. Nós não precisávamos de uma ajuda para sermos salvos, nós precisávamos de uma salvação completa. Isso só existe na fé cristã, na genuína fé cristã, na palavra de Deus. Você crê? Vamos ficar de pé?